Estamos de volta com o programa Última Hora. Quero agradecer a sua audiência, onde quer que você esteja, você que já está se preparando aí para descansar, para mais uma noite de repouso. Muito grato pela sua audiência, estar conosco aqui na TBO, Canal 8, no oferecimento de Canela Fina, FAIP e Formato Escritórios. Mais uma vez, um grande abraço aí para o Anderson e para o seu João, toda a equipe da Formato Escritórios. No bloco anterior, a gente viu uma matéria do Sandro De Martino, lá na Praça 8 de Abril, também conhecido como Praça do Chopão, onde teve ali uma exposição de carros antigos. Olha, eu passei por lá, realmente. Meu pai foi comigo, ele ficou só em um carro lá, ele ficou 2 horas olhando. Realmente, para quem é apaixonado por automobilismo, por veículos, realmente foi um momento especial. Uma pena para quem gosta, para quem coleciona e investe, não é um valor baixo para ter carros antigos e bem conservados como estão. Aqui em Cuiabá, infelizmente, não é a cidade mais aconselhável, com essa poeira, esse monte de buraco que está na cidade. Só uma exposição como essa para poder contemplar e fazer com quem gosta poder ver e poder curtir em detalhes carros tão especiais como nós vemos. Durante toda a semana aqui a gente vai passar, o Sandro De Martino fez bastante material lá, a gente vai poder acompanhar durante toda essa semana, mostrando em detalhes carros especiais. Nesse horário aqui, fazer você sonhar e voltar no tempo com os carros dessa exposição de carros antigos lá na Praça do Chopão. No programa de hoje eu estou conversando com o Dr. Antônio Wagner Oliveira, ele é diretor jurídico do SIMPAG. O SIMPAG é o Sindicato dos Profissionais da área instrumental do Governo do Estado e coordenador do CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. No bloco anterior, nós conversamos sobre greve de uma forma geral, ele analisando os motivos que levam os funcionários públicos a entrar em greve e a visão do governo, muitas vezes errônea, com relação a estas greves e a visão, muitas vezes errônea também, que a própria população tem de profissões tão importantes quanto nós citamos aqui, os bancários, os correios e principalmente a educação. Doutor Wagner, o que é a área instrumental do governo? Para quem está nos assistindo e não sabe, gostaria que o senhor explicasse de uma forma muito simples o que é a área instrumental do governo. Pois bem, Igor, a gente costuma dizer que a área instrumental é o instrumento de desenvolvimento das políticas públicas do governo. Nós somos a grande área meio do estado de Mato Grosso. Nossa categoria é responsável, é uma categoria de 1.800 servidores públicos, dos mais variados perfis profissionais, advogados, contadores, administradores, nível médio, nível fundamental, responsável hoje por 95% da folha de pagamento de todo executivo do estado, inclusive o salário do próprio governador, é pago pelos servidores da nossa categoria. Ela também é responsável pela formulação do PPA, da LOA, do LDO, junto à Secretaria de Planejamento. Ela é responsável pelo pagamento da dívida ativa do governo do estado com a União. Ela é responsável pelo repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que o governo tem a obrigação de fazer mês a mês para os municípios. Então, é a grande área meio do estado. Todos os processos administrativos, de progressão, de pensão, de aposentadorias, são feitos pelos servidores da nossa categoria dentro da Secretaria de Administração. Então, é uma categoria estratégica dentro do estado. É uma categoria muito importante. Às vezes, o governo não dá a devida importância a essa categoria, o que também já nos levou a fazer movimentos paredistas junto ao governo do estado. Com todo respeito, é uma área meio importante, agora uma área que é tão conhecida, que é a área da educação, que os professores lá no Rio de Janeiro estão apanhando da polícia. Eu espero que isso não aconteça aqui em Mato Grosso, por favor, viu? No Rio de Janeiro os professores estão apanhando, levando bala de borracha da polícia. Se os professores não têm respeito, ainda mais uma área que é fim, que tem, é claro, a sua utilidade, mas uma área meio que não é tão conhecida. Aliás, o motivo da sua visita aqui é justamente explicar as funções da área instrumental. É capaz e é compreensível que não tenha tanta compreensão do parte do governo. Agora, o que precisa para melhorar isso? Quais são as grandes conquistas que vocês buscam? Você diz na área da educação ou da nossa categoria? Na área instrumental. Nós buscamos o reconhecimento da categoria, a relevância dos serviços prestados pela categoria junto ao Estado. Sem a área meio, sem a área instrumental do governo, hoje o Estado pararia. Sem alguém que fizesse o repasse para os municípios, viriam 140 prefeitos tumultuar a vida do governador em busca desses recursos que são importantíssimos para a manutenção das prefeituras. Sem o pagamento de 95% da folha de todo o executivo, todos os servidores do Estado ficariam sem receber. Mas para basicamente a máquina. Nenhuma empresa
pública ou privada, subsiste sem a área meio. E nós somos essa grande área meio do estado de Mato Grosso. É importante, sim, a categoria da educação? Sim. Como todas as outras categorias, tem sua devida relevância, só que dentro das suas particularidades. Entendemos a dificuldade nas negociações da educação. R$1 para uma categoria imensa como a educação, de aumento ou de melhoria, de aumento, reajuste para os servidores, representa muito em termos econômicos no conjunto de todos os servidores da educação. Então a gente tem que ter certas cautelas em relação a isso. A gente não tem conhecimento de tudo que está sendo pleiteado pela Secretaria de Educação, né, pelo Sintep, aliás, pelo movimento deles. Não, a gente não sabe se é só uma questão salarial ou se é uma questão de reestruturação das unidades escolares no interior. Então fica difícil a gente emitir um juízo de valor. Eu digo que a área instrumental, ela buscou, há tempos atrás, uma negociação com o Estado. Em determinado momento, também essa negociação não evoluiu e nós fomos obrigados a levar a nossa categoria para a rua. Graças à nossa organização à época, por mais medidas judiciais que o Estado tenha interposto contra o nosso movimento, ela não foi declarada ilegal, porque a gente resguardou de todas as maneiras, com atas de reuniões, com fotografia, com assembleias gerais, com tudo que se pode resguardar para demonstrar junto ao judiciário que nós esgotamos todos os mecanismos de negociação junto ao Estado. Falando um pouco sobre a questão geral de greve e esclarecendo isso para a população, e é bom que isso fique claro, viu, Igor? Porque sabe quando o demônio vence? Quando a gente pensa, quando a gente não acredita mais que ele exista. É verdade. É a mesma coisa da luta de classes. O capital vence quando o trabalhador esquece que a luta de classes está aí. Ela é latente, ela é lancinante, ela continua existindo dia a dia. O trabalhador continua sendo explorado, só que hoje, quando uma categoria como os bancários, como os correios, fazem greve, o que fica demonstrado pela imprensa para a população é que quem está errado é quem está fazendo a greve. E não é, essa não é a verdade. O movimento grevista vem para corrigir distorções que o capital produz, que a luta de classes produz. Então a gente não pode deixar de pensar, de acreditar que existe uma luta de classes, sim, nos dias de hoje, e ela é maior do que as de anteriormente. O que eu quero dizer com isso? O capital elege os seus representantes. Todos os segmentos econômicos, agronegócio, a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada pecuarista, elege os seus representantes. E eu pergunto à população, quem são os nossos representantes? Quem está hoje na Assembleia Legislativa do Estado que representa o trabalhador? Quem está hoje no Congresso Nacional que representa o trabalhador? Eu não tenho essa resposta, porque eu não tenho nomes. Mas o senhor acredita que essa falta de representante ela é motivada pela desorganização dos movimentos sindicais no Estado? Não existe um líder que possa representá-lo? Qual é o motivo de não surgir este líder? Nós já tivemos pessoas que já se autoproclamaram líderes de movimentos sindicais. Abraço para o ex-deputado Carlos Abicalil, que era militante da educação, sumiu, está com um cargo confortável lá em Brasília e esquece dos problemas aqui de Mato Grosso. É assim que funciona. Mas, voltando à pergunta, o que falta para surgir esse representante? É a falta de organização, de conversa entre os sindicatos? Uma parte, sim. Né? Uma parte da resposta da tua pergunta talvez seja isso mesmo. A falta de comunicação, de intercomunicação entre os diversos movimentos sindicais. Hoje existem grandes centrais sindicais no país, como a nossa, a Central dos Sindicatos Brasileiros, como a CUT, a Força Sindical, a CTB, a CGTB. São várias centrais sindicais que têm determinadas pautas, mas muita dificuldade em agregar o que se chama hoje de unidade no movimento sindical. Eu tenho certas ressalvas com esse termo, porque eu não vejo essa unidade no movimento sindical. A CUT tem pautas muito específicas em relação ao restante do movimento sindical. As formas de financiamento do movimento sindical hoje elas estão sendo discutidas e sendo passada uma mensagem para a população de que os sindicatos só servem para arrecadar. Essa é uma grande besteira. Para mim é uma discussão muito rasa de quem paga a conta do telefone, de quem paga a conta da secretária e a conta do cafezinho que está no sindicato. Quem paga somos nós, servidores e trabalhadores em geral. Nós devemos sim estarmos filiados aos sindicatos. Por quê? Porque o capital, o sistema S, existem os sindicatos
os sindicatos do trabalhador, patronal e o sindicato do trabalhador. Os sindicatos patronais são muito ricos. As formas de financiamento dos sindicatos patronais são imensas. Então, se a gente comparar a capacidade econômica de um sindicato patronal com a de um sindicato do trabalhador, ela é muito discrepante. E o sindicato trabalhador, ele precisa ter mais recursos, por quê? Porque ele precisa de uma assessoria jurídica para dar suporte aos seus trabalhadores, ele precisa ter secretárias, ele precisa de um contador, ele precisa de profissionais hoje que acompanhem o dia a dia, tanto da empresa, falando de sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, como de profissionais que acompanhem o dia a dia do governo do Estado. Falando de sindicatos de servidores públicos. Por quê? Hoje a gente tem que acompanhar as licitações, tem que acompanhar a movimentação financeira do Estado, temos que ter conhecimento de qual é a arrecadação do Estado, para quando se sentar na mesa, não vir com aquele velho fisiologismo, aquela prática anterior de bater na mesa e então vamos todo mundo para a rua. Não é assim mais hoje a negociação no movimento sindical. Ela é feita de números, ela é feita dentro hoje da técnica e dentro da legalidade. Então, os sindicatos precisam se equipar. E para se equipar, eles precisam de recurso. E esse recurso vem da onde? Vem da contribuição mensal que você paga, que eu pago, que todos nós devemos pagar, devemos nos filiar ao sindicato para pagar, como é o Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e TV, que nós temos conhecimento, o Kid Noel, o Jolinei, nossos companheiros, o Beto Maia, que é companheiro de vocês aqui dessa empresa, que são diretores. Então, eu faço um apelo aos trabalhadores, filiem-se aos seus sindicatos. Qual é a outra forma de arrecadação de um sindicato? O imposto sindical obrigatório. Contribuição anual obrigatória, que é um dia de trabalho que é descontado de cada trabalhador brasileiro. Esse um dia de trabalho, 60% vai para o sindicato, 15% para a federação, 5% para a confederação, 10% para a central sindical a qual o sindicato for filiado e 10% vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A maioria da população não tem conhecimento, mas o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, é responsável pelo aporte de cerca de 60% dos recursos do BNDES. Então, o dinheiro que o BNDES empresta para o Eike Batista, o dinheiro que o BNDES empresta para as grandes multinacionais... De onde vem? Do nosso bolso, do bolso do trabalhador. Então, essa é uma discussão que às centrais sindicais cabe junto ao Congresso Nacional. Então, é muito importante esse conhecimento para que a gente, dentro do Conselho Deliberativo do FAT, no que é o CODEFAT, se discuta, está certo o dinheiro do trabalhador ir para as multinacionais ou nós devemos investi-los no trabalhador, com curso de qualificação, com melhorias nas condições de trabalho, com melhoria nas condições dos sindicatos menores que não têm esse aporte financeiro. Então, é uma discussão importantíssima que vem sendo travada pelas centrais junto ao governo federal. Muito bem, no programa Última Hora nós estamos conversando aqui com o Dr. Antônio Wagner Oliveira. Eu vou chamar mais uma vez o Sandro Demartino com a matéria lá na Praça do Chopão, falando sobre automobilismo, carros antigos. Depois, no último bloco, a gente volta para conversar com o Dr. Wagner e vamos falar sobre carta precatória. O que é precatório? Você tem dúvida? Você não sabe o que é? Você vê nos sites aí, escândalos de precatório, não sabe o que é? Você vai descobrir daqui a pouco no próximo bloco. Não saia daí. Vamos aqui, ó, nesses carros. Cara, esse aqui é muito bacana. Esse é uma Carmanguia, mas é a TC 1972. Esse carro é mais velho que eu. Mais antigo, né? Porque aqui não tem trem velho. 1972. Veja que ela é bem diferente das outras que eu vou te mostrar agora. É uma Carmanguia 1972. Carro que tem aí a sua motorização, a mesma do Fusca, né? Motor de Fusca, motor, câmbio, né? E aqui uma Carmanguia branca. Olha que impecável que tá esse carro. Placa preta, checa. Quando o carro tem placa preta, é porque ele mantém aí mais de, sei lá, 90% da sua originalidade. No caso, uma Carmanguia dessa que você está vendo aí, ó, pode não acreditar no que eu vou lhe dizer. Mas é um carro muito mais de 100 mil reais o custo dele. Custa muito mais de 100 mil aí. Tenho certeza que 100 mil reais o dono não entrega essa Carmanguia para você. Claro, né? Que é um carro exclusivo, nesse estado de conservação, nessa situação, não é fácil de achar mesmo, né? Impecável, original, placa preta, sensacional, né? Vamos mostrar essa vermelha aqui, vermelha com teto branco, com as rodas que não são muito adequadas para esse carro, mas que cada um tem um gosto, né? Então tá aí as rodas, a outra original tá mais bonita, com certeza. E aqui uma Puma. Vou mostrar essa Puma aqui.
1978, essa Puma GTS. Em 1978, quem tinha um carro desse aí, meu amigo, era, né? Era o Bambambam, um carro conversível desse, você imagina, né? Imagina se o cara não arrumava namorada na época. Um carro desse aí, conversível em 1978. Hein? Sensacional, né? Que coisa linda. É um carro do governo do estado de Mato Grosso. É um Willys Itamaraty 1967. Eu já tive a oportunidade de andar nesse carro, não gravando, mas eu estive junto com a pessoa que está, porque é um carro do governo, né? Então ele não é de uma pessoa, ele é do governo do estado, mas está com uma pessoa para manter, né, a qualidade do carro, para manter o carro, para não deixar o carro estragar. Uma pessoa do clube, e eu estava com ela e nós fomos dando uma volta nesse carro, tem ar-condicionado, tem tudo, né, os itens, todos os itens de conforto. Em 1967 era o carro do governador do estado.